hoje aqui vamos começar mais um podcast na CEP. E hoje eu tenho uma convidada especial aqui. Eu sou o Márcio Abreu e eu estou aqui hoje com a Maria Cecília, psicóloga. E também aqui agradecer o Estúdio Petrópolis aqui, ó, por essa parceria enorme com a gente. Bem-vinda, Maria Cecília. Obrigada, Márcio. É um prazer estar aqui. Eu agradeço o convite. Eu sou Maria Cecília, sou psicóloga infanto-juvenil e orientadora parental. Sou formada aqui em Petrópolis, na Universidade Católica de Petrópolis. Legal. E tenho especialização no Rio, né, em TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Terapia, repete. Terapia cognitivo-comportamental. O que é isso aí? Explica aí, que se eu não estou entendendo, eu acredito que mais alguém não vai estar entendendo. Então, a TCC, né, é uma abordagem, uma linha da psicologia. A gente, quando está na faculdade, você escolhe uma abordagem, psicanálise, gestalt, junguiana, né? Legal. Então, ela é uma abordagem que busca identificar padrões disfuncionais de pensamento e comportamento, né, no indivíduo. É uma linha que tanto trata adulto quanto criança, adolescente, e através de estratégias buscar ajudar aquele indivíduo a normalizar esses padrões de pensamento e comportamento de uma forma saudável, né? Pô, legal, então é um comportamento, estuda até a posição, o jeito da pessoa, é isso mesmo? Comportamento e pensamento. Ah, tem que ter os dois. E eu também tenho formação em neurociência do desenvolvimento infantil, né, neurodesenvolvimento infantil, que é essa parte do estudo do cérebro, e no movimento neurocompatível, né, foi um movimento que eu conheci, né, mais ou menos em 2018, 2019, e fiz uma formação no método, de uma psicóloga chamada Márcia Tozin, e esse movimento neurocompatível, ele estuda o desenvolvimento do cérebro dentro das fases, né, de desenvolvimento. Sim. E a formação do cérebro dentro das fases de desenvolvimento, e ele entende, que é o que a neurociência entende hoje, né, que esse desenvolvimento, essa formação do cérebro, ela sofre influência do ambiente. Então, através disso, a gente busca, com psicoeducação e com as técnicas, né, orientar as famílias a como ajudar esse desenvolvimento a ser saudável, né? Pô, legal. Então, quer dizer que você cuida da criança, mas também tem que cuidar dos pais, então é isso que eu estou entendendo? Sim, pois é. Os pais se entenderem como cuidar do filho, é isso? Assim, é quase unanimidade, né, nos consultórios, os profissionais de psicologia que sentem isso, que quando chega uma criança ou um adolescente, os pais às vezes entregam ali e querem uma resolução de problema, né? Mas não tem como a gente trabalhar só a criança ou o adolescente isolado, porque ele está inserido num contexto social, familiar, e isso interfere, né, totalmente em quem ele é, como a família enxerga aqueles problemas. Então, a orientação parental hoje é, inclusive, assim, um dos meus carros-chefes, assim, né, no consultório. A gente tem hoje uma sociedade totalmente modificada do que a gente tinha, né, se a gente olhar aí há 20 anos atrás, quer dizer, muito, muito recente, muito novo, e com o avanço de tecnologias, vivemos uma era totalmente, né, digital, e está todo mundo conectado o tempo todo, e não tem como você tirar a criança e o adolescente desse contexto, mas você precisa ajudar os pais a lidar com tudo de novo que tem hoje em dia, né? Caramba! Então, isso é legal. Hoje, vamos falar aqui, então, um pouquinho de, na realidade, de 2 anos até uns 17 anos, é isso? Você cuida do adolescente, criança e adolescente. Isso, eu vamos falar dos dois hoje, então, aqui um pouquinho. Podemos. Podemos? Eu queria, assim, para poder explicar um pouquinho, né? Sim. Não tem como a gente falar de criança e de adolescente sem você entender o que está acontecendo dentro, né? Então, esse estudo, esse entendimento do que está acontecendo no cérebro da criança e do adolescente é muito importante. Por exemplo, se eu perguntar para você assim, quando você acha que o cérebro humano está formado? Com que idade? Caramba, o meu acho que ainda nem foi formado, Ceci. O meu ainda está em formação. Muitos acham que na infância essa formação termina, né? Sim. E na verdade não é assim que funciona, né? O cérebro humano, ele tem a sua formação até os 25 anos.
A gente sabe que, lógico, com a neuroplasticidade, quando a gente aprende uma coisa nova, você está sempre modificando, né, o seu cérebro, criando novas conexões, mas essa formação ela vai da gestação até os 25 anos. Então, quando você tem um adolescente, por exemplo, entrando com 12, 13 anos, né, aquele menino de 13 anos que deu aquele estirão, está com quase 1,80 m, você olha para ele, você acha que é um homem, aquela menina com corpo de moça, você já acha que ele é um adulto. Sim. Mas, na verdade, você tem ali um ser que ainda tem muito tempo, né, para se desenvolver. Sim. Que ainda não está com todas as suas capacidades cognitivas, né, funcionando. Sim. Então, assim, na infância a gente tem a maior parte desse desenvolvimento, né, assim, é considerável realmente o quanto que o cérebro se desenvolve na infância. Mas na adolescência é quando ele se reestrutura. Então, aquele comportamento que a gente vê típico do adolescente, né? Mau humor, né? Bate porta, Nossa Senhora. não quer ficar mais perto dos pais, isolamento, tem resposta para tudo, né? Então, é um comportamento impulsivo. Tudo isso o desenvolvimento do cérebro explica, né? Tá. Você tem, na adolescência ainda, um córtex pré-frontal que não está desenvolvido. E o córtex pré-frontal, ele é responsável por esse pensamento crítico, né, por tomadas de decisões acertadas, então, pelo desenvolvimento da empatia. Então, você não tem isso ainda desenvolvido no adolescente. Caramba, mas a gente, os pais, não sabe. Tem hora que eu fico Não muito sabe. brabo com a minha filha de 16 anos. E quando você entende que o que ela está passando, né, faz parte do desenvolvimento, ela está com um carrossel de emoções ali dentro e ela não consegue, de fato, agir de uma outra forma. E isso tem uma explicação até biológica, né, assim, um porquê. Né? Quando uma criança nasce, ela é assim com a mãe, né? Sim. Com os pais, com aquela família. E ela vai fazendo isso, né? Sim. Na adolescência é o período em que ela se desgruda dessa família. Ela vai buscar, ela vai desenvolver essa personalidade, essa individualidade. Sim. Então, isso é importante que aconteça, porque ali vai criar um indivíduo, né? Sim. Então, acontece uma porção de coisas a níveis cerebrais, assim, na adolescência. Por exemplo, o cérebro, o córtex pré-frontal não está pronto, mas você tem, por sua vez, mais do que na infância, a amígdala, que é uma parte do cérebro que é responsável do sistema límbico, responsável pelas emoções, que ela está assim, super ativa. Então, a gente costuma dizer que o adolescente ele não age com o pensamento, com o que ele pensa, ele age com o que ele sente. Sim. Então, por isso, muita impulsividade, né? Por isso, oscilações de humor muito grandes. Nossa, lá em casa é demais. E acontece também ali, né, a tal poda sináptica, que é quando que você é isso, tem doutor? uma Pelo amor perda de 1/3 das conexões que você tinha feito até ali e que não eram utilizadas. Então, o cérebro faz uma faxina e, com isso, vai embora dopamina, serotonina, existe uma diminuição, né? Entendi. E aí o adolescente, ele busca mais por prazer, então o adolescente está sempre naquela busca, né? O sair para comer pizza quinta-feira com o pai e com a mãe não tem mais graça. Não tem. Né? Tem graça fazer rapel, né? Então, assim, tudo é muito intenso. E aí você fica com uma oscilação de humor ali muito grande. Esses níveis, eles só vão se regularizar entre 20 e 25 anos. Meu Deus, ainda vou sofrer isso tudo, sofrer doutora? Um pouquinho. Meu Deus, quase 10 anos ainda? Na verdade, se você souber como lidar com o seu adolescente, esse sofrimento é menor. Eu vou lá fazer uma consulta com a senhora que eu estou precisando, não é nem a minha filha. Porque eu acho também, eu falo assim brincando, né? Mas eu até sei o que é o sofrimento deles, eu imagino como é que é e a mudança que teve da nossa época. A gente esquece, né? Nós também fomos adolescentes. Fomos assim. Não era tão igual, porque hoje as telas estão também, eu acho que prejudicando demais esse negócio. É o caso assim. E eu acho que a menina, né, por eu ter menina, ter menino, é assim, ela virou mocinha. Então tem aquela parte ainda, né, hormonal ou da menstruação e fica irritada, ainda não sabe. Isso também prejudica muito mais a menina do que o menino ou é mais ou menos igual? Não, assim, as alterações hormonais, tanto no menino quanto na menina, cada um vai ter as suas características, mas assim,
de forma geral, os dois vão sofrer. O menino também tem um sofrimento muito grande, Sim. porque tem a questão dos grupos, né? A gente ainda vive uma sociedade que tem aquela, né, a questão assim mais machista, Sim. apesar da gente estar, né, nessa luta de equilíbrios aí, a gente ainda tem isso. Então, assim, eu acho que o sofrimento, né, cada um tem o seu. É bem parecido. É bem parecido, Muita timidez, muita baixa autoestima, é uma mudança uma fase de muita transformação do corpo. Eu falo que eles crescem de fora para dentro, né? Então, Sim. assim, o corpo cresce muito rápido, mas por dentro ainda não equiparou, né? Entendi. Então, isso causa um sofrimento muito grande. Tem uma inadequação, né? Às vezes se sente desajeitado, é um corpo que já está, né, de moça ou de rapaz, mas uma mente que às vezes é criança. É isso aí. Né? Então, essa oscilação, isso mexe muito com eles. E o que acontece, Márcio? Assim, você falou, não é igual à nossa época, né? O adolescente mudou. O adolescente não mudou. Essa biologia continua a mesma desde sempre. O que mudou foi a nossa sociedade, né? Então, hoje, o contexto que a gente tem é diferente do que a gente viveu. Sim. E o que acontecia muito, assim, eu acredito que você também deva ter tido essa educação, né? E a maior parte da nossa geração teve, que foi uma educação autoritária, né? Com imposição Sim. de limite. Então, não porque é não, né? Castigos, né? Então, assim, isso tudo fez, eu acredito, assim, que tem esse movimento desses últimos anos de repensar essa educação, né? E esse movimento de repensar, ele abriu muitas portas, né, positivas. O neurocompatível vem daí também. Que é legal isso. Mas também os pais que não tiveram esse modelo de educação, a gente não sabe dar o que a gente não recebeu, Sem né? dúvida. Então, é difícil, assim, você educar um filho se você não teve esse modelo de acolhimento, de escuta, Sim. de diálogo, né? Então, a primeira coisa, quando a sua filha faz alguma coisa, seu filho, você dá um grito, né? Você bota de castigo, você pensa em ser firme. E existe uma parte aí, né, dos pais, assim, que tentam, não vou mais colocar limite, eu não vou mais colocar de castigo, eu não vou mais punir. E aí acaba caminhando para a permissividade. Sim. Então, a gente tem esses dois extremos que não são favoráveis para a educação nem de uma criança, nem de um adolescente. Caramba, então nós estamos todos errados, gente. Mas... Caramba. Temos que ir lá na doutora para aprender a mexer com os filhos. Mas é verdade, né? Porque se parar e ver... porque, doutora, eu vou atropelar tudo aqui. A gente vai falar vamos falar de quando tem 2 anos, 3 anos, vamos lá em cima de novo, vamos no adolescente, vamos voltar de novo, até para o pessoal entender, porque esse assunto, ele é muito amplo, né? Estou vendo que é um negócio... Então, tem coisas que o pai tem que aprender bem antes, né, para ensinar o filho, porque senão ele está fazendo uma pirraça e, de repente, eu que estou agindo com ele errado, não é isso? Sim, mas assim, os pais preparam muito mais para a infância, por incrível que pareça, né? A mãe busca saltos do desenvolvimento, vai tentar entender o que está acontecendo, o que é a birra dos 2 anos, Sim. do que para a adolescência. Existe, assim, aquele novo, né? Quando você, né, chega uma criança na família, você busca entender muito mais aquelas fases, embora não seja, né, da forma como, né, seria, né, bom se fosse, mas na adolescência não tem muito uma busca por isso. O que meu filho está passando, né? Mas, sim, muitas vezes a gente corrige comportamentos. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um filho de 5 anos, né? Só tem um filho? Só tenho um filho. Nem falei isso, já começamos logo no papo. Cecília é casada, tem um filho de 5 anos. Isso. Né, Cecília? Nascida em Petrópolis e criada em Petrópolis. Você nasceu em Petrópolis? Eu nasci em São Paulo. Nasci em São Paulo. Nasci, mas assim, o meu pai trabalhava numa multinacional, minha família era do Rio, tanto materna quanto paterna, e ele havia sido transferido para São Paulo. Sim. E lá eles ficaram por 10 anos, eu e meu irmão nascemos lá, mas quando eu tinha 2 anos eu vim para cá e nunca, né, meus avós moravam aqui e nunca mais fui embora. Então, assim, eu sou petropolitana de coração. Conheci ela pequenininha, não vamos nem falar isso agora, Cecília, conheci a família. Tá. Mas peraí que eu voltar aqui o fio. Porque eu te cortei. Ia dar um exemplo. Do teu filho. O meu filho tem 5 anos, né? E é uma fase onde eles estão aprendendo sobre limite
e, ao mesmo tempo, se colocar, né? Autonomia ao mesmo tempo. Então, ele quer tudo, né? Ele quer firmar a vontade dele. Sim. Então, eu vou dar um exemplo que aconteceu ontem, né? Eu saí com ele para resolver algo próximo à minha casa. No caminho, ele passou e viu a gente faz os combinados antes de sair de casa. Ó, nós vamos a tal lugar, fazer tal coisa e vamos voltar para casa, combinado. No caminho, ele viu uma coisa de sorvete, né? E ali ele falou, eu quero um picolé. Eu falei, não, hoje não é dia de picolé, não foi nosso combinado, nós vamos voltar para casa. E dali ele foi, chorando até em casa. Eu não gosto de você, eu quero outra mãe. E escândalos assim, né, chorando dentro do carro por causa do picolé. O que eu vejo muito os pais perdidos, né? Ai, mas eu não posso dar o picolé? Não, se na sua família tem um combinado de que terça-feira não é dia de tomar o picolé, né? Que picolé é açúcar, você vai dar no final de semana, né? Você não vai dar o picolé e tá tudo bem, ele não vai sofrer danos por isso. Sim. Né? Então nós fomos para casa, quando chegou em casa mudamos o foco e ficou tudo bem, né? E aí ele ainda reafirmou para o pai, hoje eu chorei porque eu queria um picolé, mas picolé é só no sábado. E assim você vai estabelecendo os limites e você vai mostrando para a criança, se eu me desestruturo, Sim. como é que eu vou conseguir passar esse limite para ele? Sim. Se eu começo a gritar com o escândalo que ele está fazendo, ele chutava o banco do carro, né? Ficou cheio de marca do pezinho dele. Então, você não deu nem um gritinho? Não dei nenhum gritinho. Meu Deus. Não estou dizendo que eu não perca a paciência de vez em quando, nós somos seres humanos, né? Mas, por conhecer, né, Márcio, assim, o limite, né, é maior. E você tenta fazer as coisas que você, né, passa para o outro, mas é lógico que tem alguns momentos que é difícil, né, como mãe, assim, às vezes a gente passa um pouquinho do limite, né, ele passa, a gente passa também, mas sempre volta lá, né, pede desculpa, respira, olha, a mamãe ficou chateada, né, teve uma outra situação em que ele deu um tapa num copo, né, eu falando, ó, vamos dormir, tá na hora de dormir, né, e ele estava insistindo, não queria ligar a televisão, já estava tarde, e tinha um copo de plástico na beira do sofá e ele deu um tapa no copo e molhou a sala inteira. Ali era aquele fiozinho para perder realmente a paciência, eu já estava cansada. Mas eu falei para ele, acendi as luzes da sala e falei, nós vamos pegar um pano e a vassoura e nós vamos secar a sala. E aí ele pegou o pano e a vassoura, secou a sala. Eu falei, agora a gente vai estender o pano, vamos guardar a vassoura, vamos apagar a luz e vamos dormir. E aí, bonitinho, sem precisar de grito. Mas se eu tivesse gritado, aquilo teria se estendido muito mais, né? Então, eu sempre falo que eu sempre falo isso para os pais, assim, a chave está com a gente, né? Sim. E com o adolescente não é diferente. É mais desafiador, porque quando você não conseguiu passar pela infância com conexão, ensinando, né? Se a gente lembrar lá, o cérebro, ele está em desenvolvimento e ele sofre influência do ambiente. Então, se eu auxilio esse cérebro que está em desenvolvimento, o meu filho, a se desenvolver com toda a sua potencialidade, da melhor forma possível, desenvolvendo pensamento autocrítico, aprendendo a se colocar no lugar do outro, entendendo sobre consequências, eu tenho mais chance de êxito na adolescência. Sim. E aí muitos pais me procuram e falam, Cecília, mas eu faço tudo errado há 12 anos. O que eu faço agora? Né? E aí eu falo que essa é uma dos grandes motivos até por eu ter escolhido a psicologia. Né? Legal. Enquanto a gente está vivo, tem chance de mudar. Sem né? dúvida. Então eu acho que sempre há uma chance de se modificar, de olhar, de fazer diferente, de sentar e falar, filho, até aqui foi assim, mas olha, a mamãe está revendo, né? Vamos fazer de uma forma diferente, vamos agora, né, se conectar, vamos fazer. E aí você começar a tentar moldar o teu comportamento também e ajudar, né? Eu acho que é isso aí. A gente tem que. Que a gente tem hora não pensa, né? Tem que parar e pensar, né? E aí, claro, a gente vai ficando velho, vai aprendendo. Eu acho que mesmo com a criança, mesmo com o adolescente, é o mesmo com a mulher em casa e o marido.
Porque no começo, e aí você está falando uma coisa que eu lembro, caramba, eu hoje não discuto com minha mulher. Ela discute comigo, eu não discuto. Não reclamo mais. E a gente acaba não brigando, porque é o que acontece com a criança. Se você for impondo e discutindo, vai aumentando, né, o nível, e aí a gritaria de lá, a gritaria de cá. Eu vejo mãe aí no centro da cidade pegando a criança pelo braço, caramba, vai arrebentar o braço. E não é assim, né? Só que chega, é aquilo que a gente estava falando, tem um limite, né, cara? Pô, imagina, num lugar que está cheio de gente e a criança não para, tá pirracenta. Qual é a dica que você dá? Se pega uma criança, tu numa festa, ele tá rolando no chão e grita. Eu abandono e vou embora, dou ele para alguém, o que eu faço? Me fala aí. Não, e nem diga isso para ele. Isso, os pais fazem muito isso, né? Vou te deixar aí, isso gera uma insegurança danada na criança. Caramba, se eu fosse ver, a minha mãe já me deu pro homem do saco 30 mil vezes e eu ainda estou aqui, graças a Deus. Pois é, eu tenho lá no consultório alguns pacientes que estão lá por medo, né? Que às vezes os pais, sem saberem, avós fazem muito isso, né? Isso não é legal. Porque essa coisa do homem do saco, né? Sim. De alguém vai te pegar na rua. Você precisa ensinar, assim, a criança numa idade pequena, você tem que, eu falo que assim, a criança na idade pequena, você amarra uma corrente nela e vai caminhando, né? Sim. Porque é perigoso soltá-la, então você tem que estar sempre de olho ali, você tem que orientar, mas ela não está te entendendo tanto como um adolescente entende. O adolescente se amarra com elástico, porque ele tem que ir e voltar, você tem que dar espaço para ele, senão você perde ele, né? Senão ele quebra aquela corrente. Sim. Mas numa festa, vamos voltar lá, você está na festa e ele está fazendo aquela birra, né, ali no meio da festa. Eu sempre falo, e falei isso recentemente até nas minhas redes sociais, birra é comunicação. Todo comportamento da criança quer comunicar alguma coisa. Então, a criança está ali, talvez aquela festa seja para adulto, talvez ela esteja cansada, talvez já tenha dado o horário dela, né? Então, estou dando um exemplo dentro do que você deu, Sim. né? Então, acolhe a criança. Às vezes, ela está precisando ser acolhida. Então, você pega ela, tira ela daquele ambiente, vai para uma varanda, vai para um lado de fora, e você fala para ela, filho, tá chato? O que está acontecendo? Por que você está agindo dessa forma? Você tenta se conectar com ela, e aí você coloca os limites. Olha, não pode ficar se jogando no chão aqui, eu sei que você está cansado, mas essa atitude também não está legal. Então, ou nós vamos embora, né? Ou vamos ficar aqui um pouquinho até você se acalmar. Agora, você dá uma bronca, você gritar ali no meio de todo mundo, isso constrange a criança e aumenta, potencializa o comportamento dela. Sim. Né? Agora, é lógico que quando a gente fala, né, para diversas realidades. Né? Hoje a gente tem, Márcio, assim, não é uma crítica, é uma constatação, mas, por exemplo, a mulher de 20 anos atrás, assim, ela era mãe, né? Sim. Ela estava em casa, ela cuidava dos filhos, ela estava ali para educar, ela estava disponível. Hoje a mulher, ela quer estar bonita, ela quer estar no mercado de trabalho, ela quer tomar um café com a amiga. Sem dúvida, ela não é só mãe mais. Ela não é mais só mãe. Só que essa criança, esse adolescente, continuam tendo a mesma demanda que tinham antes. Sim. Né? Então, a busca desse equilíbrio entre uma maternidade e uma paternidade eficazes, assim, próximas, com qualidade nos tempos que você tem, é muito importante, que é o que eu acho que a gente vem tentando buscar. Né? Sair do autoritarismo, não ir para a permissividade e encontrar esse equilíbrio. Né? Então, por exemplo, eu tenho recebido muito no meu consultório queixas, né? Esse ano, início do ano, foi um boom com isso daí, né? Um alvoroço com a questão da proibição das telas na escola. Sim. Né? Que foi algo muito assertivo. As crianças, os adolescentes, eles estavam ficando zumbi, né? Sim. Criança tirando foto de quadro, não anota, não escreve mais, né? Na hora do intervalo do recreio, conectados num celular, e o amigo do lado, conectado também, né? E vendo, sabe, sei lá o quê, porque assim, é um universo ali na palma da mão, que se você não tem controle, você, né, perde teu filho ali. Então, foi muito assertivo essa lei aí da proibição do uso de telas. Isso já existe em outros países. Sim. Eu atendo, faço atendimentos online a pessoas de outros países, né? Legal. E tenho adolescente que está na Nova Zelândia, nos Estados Unidos, na Argentina. E assim, o uso de telas na Nova Zelândia, nos Estados Unidos, não existe, né? Você entra 8, sai 3:30 de uma escola sem celular, o celular desligado. Sim. Ou no modo avião, né?
E os pais ficam nessa, mas como é que eu vou falar com meu filho? Mas e se ele precisar de mim? Porque a gente não está aprendendo a dar autonomia para a criança. É isso aí. Desde a infância. Então, assim, é mãe que ainda corta o bife para criança grande, né? Que arruma a mochila, a criança não sabe nem como o material foi parar lá dentro. Que vai na escola questionar o professor por que daquela nota antes de mesmo de sentar com a criança e entender. Então, essas crianças não precisam de celular na escola, elas precisam uns dos outros, né? E eu sempre coloco isso para os pais, mas meu filho fica 5 horas no celular, como é que eu mudo isso? Né? Esse deve ser o maior procura lá. É uma das, né? Bastante, assim. Porque você falou esse negócio, a minha filha, por exemplo, ela de 16 anos, ela chegou esses dias para mim, eu falei, e aí, como é que tá? Pai, olha só como é que a gente não percebe. O meu celular, quando eu chegava em casa, eu ia ver à noite, ele estava com 20%, 15% de bateria. Por eu não estar com ele, eu nem sabia a quantidade que a gente usava dentro da sala de aula ou na escola, eu estou chegando em casa com 70%. Falei só, é um simples termômetrozinho, sim, né? Ela não está falando nem do tempo, só de ver na bateria ela sentiu o tempo que ela não está usando o celular, sim, que deixou de usar de repente 2, 3 horas, olha só, que já está melhorando. E esse tempo que ela estava usando o celular, ela estava perdendo conteúdo, sim, ela estava deixando de trocar, né? Nós tivemos eu percebo uma mudança, todo mundo percebeu, isso é constatação, assim, que a mudança que nós tivemos após a pandemia, né? Da sim, pandemia para cá. Então, a pandemia, ela obrigou os pais a entregar essa ferramenta, né? Na mão de crianças e adolescentes, crianças que às vezes nem tinham um celular ou um tablet, tiveram que ter, né? Então elas já ficaram ali horas conectadas e assim, se a gente pensar por 2 anos, né? Conectadas nas aulas online e depois a conexão tinha que continuar, porque era a forma de falar com um amiguinho, sim, de falar com um parente, né? Então a gente vem tentando fazer um desmame disso, né? Não, e é difícil, doutora, sabe por quê? Eu tiro pela minha filha. Um dia eu cheguei no quarto dela, tendo aula online, olhei, tinha só 3 na tela ligado com a professora. O resto, ela deitada. Uhum. Olha só, como é que não está nem prestando atenção, deitada assistindo a aula. O outro eu peguei e falei assim, mas e aí, como é que... Aqueles ali, epa, de vez em quando tu vai ver um que está com a camisa do Flamengo, o outro sem camisa, está lá mexendo em alguma coisa. Então, na realidade, aquilo foi péssimo para eles. Acostumaram a ficar com a tela, uhum, mas não acostumaram a prestar atenção. Mas também era pedir muito, né? Se a gente olhar, né, para o que está acontecendo nesse desenvolvimento deles, isso não prende a atenção, né? O professor tem que chamar a atenção deles o tempo todo, porque eles olham para o amigo, né? Porque eles se conectam com outras coisas. Então, você está dentro do seu quarto, 7h20 da manhã começa a aula. Eu atendi muitos na pandemia que colocavam a aula para rolar e voltavam para dormir, né? Então, assim, caiu muito o rendimento, né, escolar dessas... As notas despencaram. Muito. Então, assim, eu tenho paciente que ainda está assim... Não, porque tem alguma coisa daquele 5º ano, já está no 9º, sabe? Mas daquele 5º, 6º ano que eu perdi ali e que não volta, sabe? Então, sim, fazendo aula de reforço para poder repor aquilo, né? Eu falo até hoje, até para os pacientes adolescentes, assim, se você puder dar preferência para um estudo presencial ou pelo menos semipresencial, é muito melhor, sabe? Sim. Porque assim, as conexões, a troca que você tem ali, isso é insubstituível, né? Sim, sim. É lógico que o online trouxe também muitos ganhos, mas um adulto ter que, eu vou parar aqui, vou guardar sim, esse tempo aqui para fazer a minha pós, já é difícil, né? Que dirá para um adolescente ou para uma criança. Você falou algumas coisas que eu estou viajando aqui. A gente vai ter papo pra caramba, eu vou enrolar tudo, vou para cima, vou para baixo. Por exemplo, você estava falando aí, né, da parte deles, do cérebro ainda não está formado e chega aos 25 anos. E eu fiquei muito assustado com o Dr. Sérgio Coutinho, quando ele me falou que aquela pesquisa feita no México para ver o cérebro das crianças. Sim, existem pesquisas que estão comprovando que o uso de telas ele ativa no cérebro, né, áreas similares de dependência química, né? Então, que é uma dependência, Márcio, assim, as telas foram feitas. Eu quero que você repete, né? De novo, que eu fiz ele repetir isso para as pessoas que estão deixando as
os filhos, né, na tela, tem alguns que estão usando fralda, né? Ele está falando que eles não saem para nada, eu nem sabia, eu fiquei assustado. Usam fralda porque não quer sair da tela. E aí, com isso, repete, doutora, o que está acontecendo com o cérebro dessas pessoas? Eles fizeram, né, uma pesquisa mapeando o cérebro de diversos adolescentes. E eles chegaram, né, a esse dado de que a mesma área que é atingida, que é ativa ali quando você tem o uso de drogas, de cocaína, é o mesmo do uso de tela. Então, assim, ativa essa parte do cérebro que causa dependência, né? As telas, elas foram feitas para isso. Todo o conteúdo que está ali é feito para prender sua atenção. Sim. Então, para você, é fácil largar o celular? Não. Aquele momento que você está ali tranquilo. Quando você olha, você está 1 hora ali fazendo o quê? Sem dúvida. É lógico que tem muita informação importante, tem muito conteúdo, né, que realmente acrescenta, é uma ferramenta indispensável hoje em dia para os jovens. A gente vive uma era tecnológica, não tem como você tirar isso deles. Mas uma criança de 6 anos ter um celular, isso é incabível, assim, sabe? Porque você está tirando da criança o brincar, você está tirando da criança o contato com o outro, a criatividade. E os pais não sabem, mas se eu tirar a tela dele, o tablet, eu vou dar o quê para ele? Vai dar o que a gente tinha, que era tempo. Sim. Tempo para pensar, para criar, para desenvolver, para refletir sobre o que fez. Eles não refletem mais, né? Ninguém se volta para dentro, você está toda hora conectado. Isso é algo também que a gente está vendo muito assim com os adolescentes. Adolescente tem muito neurônio espelho, né? O neurônio espelho... O que é isso, doutor? É isso mesmo, se espelha no comportamento do outro, repete o comportamento do outro, quer se espelhar, né? No par ali. Então, quando você tem uma jovem de 13, 14 anos, que acabou de, né, ficou menstruada há pouco tempo, está naquele boom hormonal, com aquele corpo ainda todo, e ela abre uma rede social e ela vê aquela menina linda, cheia de filtro, né? Magrinha, com aquele corpo, cabelo, a maquiagem, ela quer alcançar aquele padrão. E aí, o que nós temos picos de ansiedade, baixa autoestima, né? A ansiedade hoje ela é quase que unânime entre, né, crianças e adolescentes que chegam no consultório. A gente tem um número da Organização Mundial de Saúde, aonde você estima-se que de 10 a 20% da população criança e adolescente do mundo sofram de transtornos mentais. Dentre esses, a ansiedade e a depressão são os mais recorrentes, né? Caramba, 20% então, mundial? De 10 a 20% da população jovem estima-se que tem algum transtorno mental. E aí, assim, a ansiedade é, né, carro-chefe, e você tem isso hoje, crianças muito ansiosas, adolescentes principalmente. Existe uma pressão da sociedade com vestibular, com esse comportamento deles, né, que tem que ser... O jovem abre a porta do quarto, né, a mãe reclama, você não sai daí de dentro. Aí quando abre a porta, que quarto imundo, que cabelo é esse, que roupa esquisita. Então, assim, é uma pressão, né, que eles já foi lá sofrem. Em casa, doutor? Não. Parece minha mulher abrindo a porta do quarto da minha filha. Mas eu conheço muitas casas, a realidade que chega é essa. E aí o que acontece é que eles fecham a porta, né? Eles fecham a porta interna deles. Fecha as duas portas, né? A do quarto e a deles. Pois é. E essa ansiedade e a depressão é que está levando... Então, e assim, como que a gente, né, na adolescência principalmente, é mais difícil às vezes para os pais, educadores, quem convive com a criança, prestar atenção nesses sintomas, porque eles são muito parecidos, às vezes, com comportamentos que são típicos da própria adolescência. Então, na ansiedade, você tem, às vezes, uma compulsão alimentar, né? Você tem uma baixa autoestima, você tem sintomas físicos, taquicardia, sudorese, crianças com queixas, né? Com queixas de sintomas que estão sentindo, né? Coisas que elas às vezes não conseguem, uma taquicardia, uma sudorese, uma ansiedade frente a uma prova, né, a um vestibular, a uma festa, né, a um namoradinho, um crush. Então, isso já existe, assim, é um sintoma que faz ali um pouco parte da adolescência, só que quando isso começa a causar prejuízos no dia a dia dessa criança ou desse adolescente,
com dificuldade de frequentar tais lugares. Eu chego na porta da festa e não consigo entrar, né? Me dá um branco na prova, esses sintomas físicos ficam muito acentuados, eu começo a me distanciar um pouco do meu grupo. Então, quando os pais têm que estar bem alertas então, ali. o que eu tenho que fazer? Aí é hora de... O que a pessoa tem? Então, em primeiro lugar, o que os pais devem fazer é se aproximar mais dessa criança, tentar se conectar com esse jovem, né? Entender o que ele está sentindo, sem julgamentos, né? Aquele diálogo aberto, né? Eu tô aqui para te ajudar, né? Tô sentindo que você está diferente, o que está acontecendo? Pode se abrir comigo. Então, é você se aproximar, se conectar com o seu filho. Tentar proporcionar, né, atividades prazerosas. Uma coisa que funciona muito para ansiedade é a atividade física. É um dos protocolos assim, do que a gente indica, né, quando você tem uma criança ansiosa. E hoje a gente tem muito isso, muita criança que vai àquela rotina, né, escola, casa, celular, o dia todo. E aí você não faz uma atividade física, né, às vezes não faz um outro curso de extensão. E esse momento da adolescência é um momento onde você tem assim uma abertura enorme, assim, essa poda sináptica que eu falei, ela serve justamente para isso, assim, para você liberar espaço para novas conexões. Então o cérebro ele está assim a todo vapor. É uma fase, uma época em que eles aprendem tudo, né? Sim, então você colocar em esporte, você botar em fácil para eles, né? você Só botar colocar. em dança, tudo isso, né? Conforme você estimula e está ali do lado, né? Proporcionando, você tem um ganho muito grande com o adolescente, uma melhora muito grande de ansiedade e buscar ajuda profissional, né, Márcio? Assim, muitos pais têm uma resistência. É que tem hora que é isso que o pessoal tem que entender. Não tem tempo, procura um profissional. Sim. Concorda? Sim. Se não tem tempo, acho que tem que procurar vocês. Sim. E está acontecendo muito isso. Eu tenho visto que as pessoas estão ficando nervosas em casa com os filhos, estão entrando também em depressão e tendo ansiedade e acabam não procurando um profissional. Eu acho que o mais certo é esse, né? Procurar um profissional. E aí o profissional vai poder te encaminhar, né? Se aquela criança ou aquele jovem já está precisando de algum encaminhamento médico. Tu tem algum caso que tu pode falar pra gente que tu achou assim que foi complicadíssimo, mas tu conseguiu chegar na onde você queria? Não tem nada assim que... De repente também tu não quer falar, não precisa falar nome, não precisa nada. Mas tem algum, assim, sei lá, um exemplo de alguma coisa que você viu que estava muito difícil e foi por causa das telas? Que quase tudo eu sei que né? Sem dúvida. Sim, assim, e teve algum caso que chegou, porque eu escutei aí, estava existindo suicídios, né, cara? Sim, a gente tem teve hoje bastante. O suicídio é a terceira maior causa de morte entre jovens de 15 a 19 anos no Brasil. Isso Como é que é? Repete. É a terceira maior causa, né? Terceira maior causa. Então, o que acontece? Assim, a depressão, que também é algo que é importante, bastante importante os pais estarem, né, prestando atenção. Assim, o adolescente ele se isola, atividades que antes eram prazerosas passam a não ser mais prazerosas. Né? Ele tem uma baixa autoestima, às vezes comportamentos assim, quadros de irritabilidade desproporcional ao que está acontecendo ali. Então, quando isso se torna uma constante, os pais têm que observar, porque eles não sabem o que o filho está vendo, né? Não sabem o que ele está acessando, não sabem o que está passando dentro, que isso é um erro, tá? Filho, até a adolescência, um indivíduo em formação que precisa de orientação, que precisa de guiança, que precisa de apoio, que precisa de diálogo. Então, o pai e a mãe que deixam um filho com um celular na mão sem nunca saber o que está acontecendo ali, que rede social que ele tem instalada, o que ele está vendo, que conteúdo ele está consumindo, ele está abrindo uma grande porta para esse filho entrar, né, em contato com coisas que podem fazer mal para ele, né? Então, eu recebo no consultório assim, casos, né, de crianças com quadros já depressivos, né, muito ansiosos, que impossibilita, por exemplo, ir da escola, né, que começa a ficar realmente recluso, né, não quer mais ter contato social, deixa de isolado mesmo. Isolado mesmo, né? Então, assim, que não quer sair de dentro do quarto, faz uma faculdade, às vezes tranca, né? Começa uma faculdade tranca. Então, assim, precisa desse apoio muito grande da família, esse incentivo a atividades externas, né?
e dessa busca e desse apoio profissional. Às vezes precisa ser encaminhado para um psiquiatra, né, ou para um neurologista, então fazer um acompanhamento medicamentoso para poder sair daquele quadro. São assim os quadros, né, mais severos que chegam no consultório. Mas também tenho bons exemplos, Márcio. Assim, eu acompanhei, né, por exemplo, uma adolescente, já tive algumas, né, mas essa foi bacana porque eu acompanhei ela na adolescência, uma família com assim, um entrosamento muito bacana, uma abertura muito legal, né, com os filhos, abertura de diálogo, sempre apoiando. Não significa que não tenha passado por dificuldade na adolescência, mas ela retornou, né, depois da pandemia, né, depois de anos, assim, já com questões pessoais aí próprias ali da fase, mas fazendo medicina, quer dizer, passou por uma faculdade de medicina, com uma tomada de decisão, uma capacidade de elaboração, assim, muito boa. Então, você vê, assim, que dá certo, sabe? Quando você está próximo do seu filho, quando você tem essa abertura, esse diálogo, você tenta educá-lo para o mundo. Sim. E com apoio, você colhe os frutos depois, né? Mas essa tinha um apoio, né? Essa tinha um apoio. É o que estou vendo, que não estão sendo apoiados os adolescentes. E aí, ninguém está com tempo para dar tanto apoio assim. Pois é, mas é nessa hora que esses pais precisam buscar ajuda. Sim. Porque assim, não é que você vai colocar o seu filho numa terapia e o psicólogo vai resolver o seu problema, mas ele vai te ajudar, ele vai te dar ferramentas, ele vai ajudar você, te orientar como que você divide ali esse dia a dia tão, né, atarefado, com tantas múltiplas funções, e ali dentro tem que caber o filho que você escolheu ter, né, que é o seu filho, que faz parte da sua vida e que depende de você. Então, os pais precisam, né, se voltar para esse filho e buscar ajuda. Eu acho que é o primeiro passo. Eu estou vendo isso. Tem muitos pais reclamando, mas também não tem o tempo de poder ajudar a criança. Eu acho que é onde está tendo essa parte de depressão, ansiedade. Todo mundo culpa, né? Ah, não, mas é só... Mas não é, não. Estou sentindo aí que tem muito pai que é culpado e não é só as telas, não. Por não dar atenção, o filho se agarra também à tela. E quando você diz eu não tenho tempo, aí eu sou um pouco, né, assim, dura, mas tempo é prioridade, né? É lógico que a gente, eu tenho que trabalhar para sustentar aquela família, né? Você tem aquelas horas, às vezes você trabalha de carteira assinada em algum local, você tem que cumprir aquelas horas de trabalho, mas existem várias formas de você estar conectado e estar monitorando aquele adolescente, né? Então, eu já tive famílias que, mesmo tendo uma agenda cheia um dia inteiro, estavam sempre conectados com o adolescente. Quando chegava em casa, largava o celular, porque isso é fundamental. Pai e mãe tem que ser exemplo, né? Na adolescência, então, aquele sujeito que vinha grudadinho ali com você, só obedecendo às suas ordens, ele começa a te questionar. Ué, mas eu não posso, mas você está no celular? Né? Ué, mas eu não posso falar palavrão e você está falando? Né? Eu não posso mentir, mas você acabou de mandar dizer que você não está em casa. Então, eles começam a te contestar, né? Então, essa conexão e esse exemplo, isso é muito importante. Então, sempre que o pai fala, a mãe fala, não tenho tempo, peraí, vamos lá, fala para mim aqui. Como é que é a sua vida? Vamos organizar isso. Então, a primeira consulta, né, com o psicólogo chama-se consulta de anamnésia, quando a gente colhe todas as informações ali, né, daquela criança, daquele adolescente, para poder chegar até a situação problema. E nessa anamnese, a gente precisa saber sobre a família, o que está acontecendo dentro da sua casa, né, como é que você né, quais foram as suas dores ali para chegar naquele ponto com seu filho, né? Então... Caramba, bebe uma aguinha que eu estou fazendo tu falar pra caramba aí, eu também vou até beber. É um assunto que dá vários podcasts. Não, a gente vai fazer outro depois, a gente não vai prolongar muito depois, porque senão a pessoa acaba não assistindo. Mas, doutora, e assim, a gente para e vê, né? Eu tenho hora que o meu irmão lá na academia, esses dias, ele fez uma campanha para tirar a galera do celular. Já até comentei isso aqui. Cara, as mães estão chegando lá e falando para os professores, foi a melhor coisa que fez. Essa semana, foi na terça-feira, não, tem um dia da semana aí, né? Eu cheguei lá, tinha 16
alunos de 10 a 16 anos. Olha que bacana. Muito legal. E aí tinha 3 mães que veio falar, falou, pô, vocês fizeram uma campanha para tirar do celular, nós demos de graça para ir lá fazer aula, 3 aulas, para a pessoa ver se tem um horário para levar o filho, para ver se o filho gosta. Cara, todos que fizeram estão lá. Uma mãe falou, cara, o meu filho era tão nervoso, assim, pegava o celular, agora ele está chegando e está indo na aula das 6 ou das 7, chega em casa, vê o que tem de fazer dever, não está pegando o celular. Ela falou que mudou o comportamento dele totalmente, totalmente mesmo, para tudo, como é que pode? É um esporte, é o que você falou, sim. Um esporte, uma música, qualquer coisa tem que botar para fazer, né? O celular, a gente vê crianças, adolescentes tendo crise de abstinência mesmo. Por isso que a gente compara realmente ao uso de droga e foi comprovado isso, né? Quando você tira o celular ou o tablet, né, de uma criança que está, ou um adolescente que fica muito ali, ele tem crise de abstinência, ele não sabe o que fazer, ele tem sudorese, ele treme, ele fica nervoso, ele fica irritado, e aí é quando os pais devolvem, né? Então, mas se você mantém, e não adianta só tirar, você tem que oferecer troca, né? Sim. Então, se você oferece o esporte, né, se você oferece proximidade, se você oferece lazer em família ou até com outros pares, né? Assim, chama outras crianças, né? Vamos para a casa do amigo, vamos chamar seu amigo para fazer alguma coisa. Então, quando você oferece possibilidades, você vai vendo uma transformação muito grande. Eles voltam a ser sociáveis, eles voltam a ser felizes, sim. Eles voltam a estar, né, conectados com você, né? Você chegou a pegar algum caso assim? De abstinência? Já peguei. Já peguei. E aí, assim, esse trabalho, ele é muito com a família, porque é a família que tem que saber ser firme com acolhimento, né? É aquela firmeza que não adianta você gritar, que não adianta, porque aí você piora o quadro. Então, precisa de muita orientação à família para que eles consigam passar por isso. Mas o resultado é muito bacana. Quando você consegue tirar. Uma outra coisa que a gente vê, assim, que também altera muito, né, o comportamento das crianças hoje, principalmente em idade escolar, é a alimentação que a gente tem hoje, Márcio. Assim, a alimentação. Uma alimentação, né, rica em açúcar, em processado. Minha filha só come biscoito. Se for ver o quarto dela, é só biscoito quando chega da almoça, mais ou menos, e depois até ir dormir, todo tipo de biscoito, mas tudo de ruim, né? Na realidade. Essa alimentação também... Pois é. E aí, assim, a gente sabe hoje que, por exemplo, você tem o TDAH, né, que é o transtorno de déficit de hiperatividade e atenção, você diminui muitos sintomas dele com mudanças alimentares. Porque o açúcar hiperestimula também o cérebro, né? Sim. Quando chega para mim, por exemplo, uma criança com 10 anos... 9, 10 anos, que está para fechar um diagnóstico de TDAH, né, que tem baixo rendimento escolar, não consegue focar a atenção, né, está muito agitado. A primeira coisa que eu pergunto, como é que anda o uso de tela e alimentação? Porque o hiperestímulo, né, que é o que a tela e uma alimentação que também hiperestimula, que inflama, que tudo mais. Sim. Então, quando você diminui, né, porque não tem como a gente tirar totalmente, você dizer que é um adolescente... Hoje eu não como biscoito, mas eu comia quando era adolescente, sim. Mas não dá para comer um pacote de biscoito recheado todo dia. Então, quando você consegue equilibrar isso com atividade física, com orientação, com exemplo dos pais, você tem uma melhora significativa no desenvolvimento, até acadêmico ali daquela criança, né? Entendi. Caramba, né? Às vezes você evita até que a criança precise tomar uma medicação. Então, só que é isso, o esforço, né, tem que vir daquela família, né? Porque eles, por si só, não vão fazer sozinhos. Sim. Né? Vamos falar um pouquinho, então, dos pequenininhos de novo. A gente vai lá, volta para o adolescente, já viu que tudo a gente vai para o adolescente, é engraçado, né? Sim. E dos pequenininhos aí, a gente estava falando da pirraça, da alimentação. Hoje tem um tipo de alimentação para os bebezinhos, que quando começa a alimentar, eu vi esses dias alguém falando, até perguntei isso para o doutor Sérgio também, que tem uma regra também, não é isso? Assim... Para não comer o açúcar até 2 anos. Não, hoje o que é recomendado é que você não dê açúcar até 2 anos. Até 2 anos, né? Minha mãe me dá uma Coca-Cola com 9 meses. Que não dê sal. Em vez de dar mamadeira, por isso que eu estou assim, doutor. Pois é, que não dê sal no primeiro ano de vida e depois você vai introduzindo aos poucos. Tem famílias que às vezes optam, por exemplo, o meu filho não comeu açúcar até 3 anos completo. Até 3 anos? Né?
E aí, e Não ainda queria ser assim, teu filho hoje, não, Cecília. Não queria não. Pô, mas eles tadinho. não sabem o gosto. Assim, a criança quando nasce, o paladar dela não é do doce, Sim. né? Então, nós é que colocamos o doce para a criança. Verdade. Então, por exemplo, o meu filho chupava limão, né? Então, e achava ótimo. Então, assim, o azedo, o amargo para eles, o paladar tá bem para isso. Agora, quando você introduz o açúcar, você vai matando os outros paladares. Sim. Né? Então, o certo é ficar até 2 anos sem açúcar e 1 ano sem o sal? O primeiro ano eles indicam que fique sem sal e depois você vai colocando aos pouquinhos, né? O que a família come ali e tudo mais. Mas o que acontece em relação até os processados, né? E industrializados para criança? O ideal, por exemplo, meu filho com 5 anos nunca tomou refrigerante. Sim. Ele vai numa festinha e aí tem, né, aquelas sacolinhas surpresa, bala fine, ele nunca comeu. Né? A bala fina é puro açúcar, é puro corante. Ele nunca comeu. Então, assim, eu não compro, né? Porque aí eu falo isso muito para os pais. Eu já recebi, por exemplo, casos de obesidade infantil. Né? Criança de 6 anos com colesterol, açúcar alto, né? Pré-diabéticos. E eu falo para os pais isso de maneira bem clara. Assim, o seu filho de 6 anos não sai para comprar um biscoito, uma coxinha ou um refrigerante. Então, essa psicoeducação, essa educação alimentar tem que vir da família, porque é a família que coloca isso ali para a criança. Sim. Né? Então, é muito prejudicial para uma criança nessa idade, né? Isso prejudica tudo, né? Todo o desenvolvimento dela e tem toda a potencialidade de se tornar ali um adulto hipertenso, né? Com diabetes e tudo mais. E aí, quanto mais você estimula a atividade física, brincar ao ar livre, mais aquela criança se desenvolve, melhor ela come, né? Sem dúvida. Até a parte de inteligência da criança, né? O intelectual, eu já vi que muda. Eu já vi algumas crianças, e até conheço uma pessoa que está cuidando do filho assim, e eu estou vendo a diferença. A CEP Podcast é um oferecimento do Estúdio Petrópolis, sua solução completa de produção audiovisual no coração da região serrana. Visite o nosso site estudiopetropolis.com.br ou clique no link na descrição. O que você perguntou sobre a alimentação, né, chama BLW. Antigamente a gente amassava, né? Amassava batata, batia no liquidificador, passava na peneira, né, para a criança não engasgar. Hoje em dia a introdução alimentar ela é a partir de 6 meses e a alimentação BLW você tem cortes específicos que você faz com legumes, frutas e você dá para a criança na mão dela. Você coloca para ela, né, ver o que ela está comendo separado, nada de tudo misturado, escondido ali. Né, e ela vai sentindo e experimentando ali o sabor dos alimentos. Então, eu queria lembrar o nome, tá? BLW. BLW. E aí isso ajuda, né, a não ficar com aquele paladar seletivo, aquela criança que come sempre a mesma coisa ou que só come de determinada forma. E eles vão crescendo, Márcio, aí eles vão começando, claro. Né? Tem uma cebola aqui, né? É isso mesmo. Ou não quero, eu quero comer o doce, eu quero comer a porcaria. Tira esse verdinho daqui. Tira esse verdinho daqui. Mas a criança, quanto mais você estimula, o meu filho come muito bem, come legume, come verdura, né? Se alimenta muito bem. Também come o chocolate, mas né, também toma o picolé, mas se alimenta muito bem. Né? Que bom, cara. Eu tive essa alimentação também, doutora. Coca-Cola com madeira. Não façam filho, isso, pai. De jeito nenhum, pelo amor de Deus, né? Olha ele vai ter a vida inteira para experimentar se ele quiser. Caramba. Não, a minha filha de 16, ela também nunca botou refrigerante na boca. A gente conseguiu fazer que tivesse uma alimentação melhorzinha. Mas os outros não teve jeito. Mas me conta aqui mais alguma coisa aqui, que tinha um monte de perguntas, eu já estou perdido aqui, pensando em tanta coisa de... Qual é a dica que você dá hoje, né, para um pai, no momento agora, assim, eu queria uma dica para um pai que está vendo que o filho está nessa aí, entrando com muita ansiedade, está desestimulado a não fazer nada, fica dentro do quarto, a porta fechada. Qual é o melhor negócio para ele fazer hoje? Eu queria uma dica mesmo. A primeira coisa a fazer é se aproximar dele. Né? Então, assim, se aproximar dele sem crítica, sem julgamento, sem falar do cabelo, sem falar né?
se aproximar e tentar criar ali um diálogo, uma conexão para entender o que está acontecendo com ele, né? Chamar ele para uma conversa, chamar ele para alguma atividade, né? Entrar mais no quarto dele, assim, né? Querer estar próximo, né? Perguntar o que ele está jogando, o que ele está vendo, o que ele está consumindo ali, né? Querer fazer parte da vida dele. Isso é o primeiro passo, para ele se sentir aceito, né? Para ele se sentir acolhido, para ele se sentir pertencendo ali. Então, esse é o primeiro passo. Tentar resgatar coisas que ele gosta de fazer, ou gostava e parou de fazer, né? Buscar um esporte junto, chamar um amigo para estar junto. Então, tentar devolver a ele o prazer de fazer as coisas e entender. Muitos pais falam assim... o adolescente fala, eu estou angustiado, eu estou com uma agonia, eu estou com tá formigando a mão. Isso é frescura, né? Isso, para com isso, que bobeira, bebe uma água que passa, vai dormir que passa, né? Vai estudar que passa, tua obrigação é só estudar. Então, você não cria conexão, você só se afasta do adolescente assim, né? Então, a primeira coisa é se conectar, e a segunda é você ajudar ele, né, nessa busca e nesse voltar aí para atividades que gerem interesse, prazer nele. E procurar ajuda, Márcia, assim, né? Se você está vendo que realmente não está legal, inclusive através desse diálogo, você falar para ele, vamos procurar uma ajuda? Né? De repente eu não estou conseguindo te ajudar, de repente você não está se sentindo à vontade para se abrir comigo, né? Vamos procurar alguém, assim, um terceiro, né, que seja neutro para você poder se colocar. E quando o adolescente está sentindo que o bicho está pegando, ele aceita e ele se conecta bem, assim, né? Faz um vínculo bom com a terapia e é muito bom para eles. Que bacana. E para a família também. Bom. Né? Tem hora que a família eu acho que precisa também bastante. Sim. E uma dica, então, agora para criança muito pirracenta. Fala aí, que é uma dica legal. O meu era beliscar e puxar. Mentira. Pois é, a criança muito pirracenta, dependendo da idade, aquilo faz parte, né, do desenvolvimento dela. Então, você tem que saber, aprender a lidar com aquilo ali, porque não adianta ficar gritando, né, não vai modificar o entendimento dela, é o que ela consegue te oferecer naquele momento, né? Então, uma dica é você respirar fundo 10 vezes, né, e olhar para aquela sua criança e lembrar que ela é pequenininha, que ela está ainda aprendendo. Se eu falar para você assim, me dá o teu telefone, me empresta ele para eu levar para casa, você vai me emprestar? Não. E por que a gente acha que a criança tem que emprestar o brinquedo, tem que dividir com um amigo, né? Então, o adulto tem dificuldade, mas quer que a criança consiga uma porção de coisas, né? Que a criança consiga controlar o seu comportamento na hora que ela está frustrada, né? Você entra numa loja de brinquedo com a criança quer o brinquedo. Ela vai chorar. Vai chorar. Ela vai se jogar no chão. Mas se não for o dia, né? Se você não entrou ali para isso, você entrou para comprar o brinquedo do aniversário do amiguinho que vocês vão, você vai dizer para ela, não, hoje não é o seu dia, né? Hoje é o dia do amiguinho, vamos escolher, olha esse aqui que legal, parecido com o que você tem, você acha que seu amigo vai gostar, você vai tentar mudar o foco, levar ela para onde precisa ser levado. Mas e se não der certo, aquela criança fazendo aquela birra, se jogando no chão no shopping, você vai pegar ela no colo e você vai levar ela chorando e dizer, eu entendo que é muito ruim quando você quer alguma coisa e não pode, a mamãe também sente isso, o papai também sente, né? Mas você vai acolher e aquilo ali vai passar. Legal, né? Legal. Maria Cecília, estamos chegando ao final aqui. Foi um prazer. Foi bom você estar aqui com a gente. Agradecer mais uma vez também aqui o pessoal... a doutora, né? Maria Cecília, fala o teu Instagram aí para o pessoal começar a te seguir lá. O Instagram dela é novo, né? Eu fiz um Instagram recentemente, 18 anos de consultório, mas estava lá, né, quietinha, agora resolvi ir para as redes sociais. mariacecilia.afonseca com 2 Fs. Legal, depois a gente põe lá quando for lançar aqui. Tá. Conheço a Maria Cecília há muitos anos, foi um prazer trazer ela aqui. Te agradeço demais, Cecília. Quer deixar mais um recado para alguém? Quer passar alguma mensagem? Fica à vontade. Não, eu acho que só, né, não queiram ser pais perfeitos, mas sejam pais presentes, né? Eu acho que é isso que as nossas crianças e adolescentes precisam. Perfeito. Repete, eu gostei disso. Eu acho que os pais às vezes ficam buscando uma perfeição, então não queiram ser pais perfeitos, mas sejam pais presentes, que é o que eles precisam, né?
Sem dúvida. da gente do lado deles. Que bom. Mais uma vez agradecendo aqui o Estúdio Petrópolis também por estar com essa parceria aqui na CEP com a gente. Cecília, obrigado mais uma vez e vamos fazer de novo depois mais umzinho. Foi mais tranquilo sim. Esse? Foi tranquilo? Foi ótimo. Que bom. Foi sim. Obrigado, gente. Obrigada.